Programa Celeiro de Craques com Paulinho de Brito, Paulinho o Mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui na TV Unisantos, canal 12net, 40.1 digital e também fica nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui no ginásio poliesportivo do Colégio Liceu Santista. Hoje, inclusive, teve uma missa alusiva, uma missa de ação de graças, alusiva aos festejos de 120 anos de fundação do Liceu Santista, que é, inegavelmente, indubitavelmente, um colégio que é referência nacional, quiçá, do Brasil. A missa foi celebrada pelo bispo da Baixada, da nossa querida Baixada Vicentina, Tarcísio Scaramussa, que inclusive é torcedor do Palmeiras. O nome já está falando, né? Scaramussa, italiano, gente boa, gente fina, um grande bispo representando a nossa querida Baixada no clero. E o Colégio Liceu Santista começou lá atrás, em 1902, com a professora Eunice Caldas. Ela começou como Liceu Feminino Santista. Posteriormente, ali na rua, primeiro na Rua Constituição, depois na Rua Euclides da Cunha, já com a mantenedora Visconde São Leopoldo administrando o colégio, até chegar aqui a Francisco Glicério, onde hoje encontra-se esse patrimônio, essa edificação maravilhosa, onde tem 1.100 alunos, mas são segregados. E o importante aqui é que cada professor, cada matéria tem um professor. Eu fiz matéria com o professor de Educação Física de natação, ele só dá aula de natação. Então aqui é bem organizado e com certeza uma educação de primeira qualidade. A primeira educação são os pais que dão, a segunda é o colégio, e o Colégio Liceu Santista faz isso com muita galhardia, faz isso com muita competência. Vamos às matérias que fizemos hoje aqui no dia que se comemora os festejos do aniversário dos 120 anos do Colégio Liceu Santista. Vamos a essas matérias. Agora e para sempre. Agora vão ter o prazer, a honra de entrevistar o bispo da cidade de Santos, da Baixada, Dom Tarcísio Scaramussa, com esse nome italiano, com certeza torcedor do Palmeiras. Deveria ser do Santos, né? Mas é torcedor do Palmeiras, né? Eu tenho muito apreço pelo Santos também, mas sou torcedor mesmo do Palmeiras. Tá certo. E o senhor sabe que eu só não fui palmeirense porque eu nasci em Santos, sou bairrista, porque o meu tempo de garoto, eu tinha 12, 13 anos, quando o Palmeiras, a segunda academia, com Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Ademir da Guia, Edu Bala, Césio Ney, era um timaço, bicampeão brasileiro. Eu quase fui palmeirense, eu até gosto do Palmeiras hoje. O senhor, antes de se ordenar padre, o senhor praticava esporte, jogava futebol? Sim, eu sempre gostei muito de esporte, jogava futebol, participei de campeonatos, né? Tanto antes de ser padre como depois também. Isso aqui é legal, que o pessoal pensa que o bispo, ele foi menor de idade, foi adolescente, como todo mundo, né? Vida normal. Vida normal. E isso aqui é legal. Agora, falando do Liceu Santista, que quando a Sociedade Visconde São Leopoldo pegou para administrar,
cresceu e cresceu muito. Começou pequenininho, lá na Rua Constituição, com a professora educadora Eunice Caldas, e depois foi para outro prédio, até chegar aqui, um prédio construído, e hoje aqui entrevistando as pessoas que administram, eu entrevistei o professor de natação, ele é específico para natação. O legal é isso, né? Um professor, e também conversando com a coordenadora, é segregado para poder, obviamente, atender melhor o aluno. Sim, todos os que participam daquilo que nós chamamos comunidade educativa, porque uma escola é uma comunidade educativa, todos são educadores, né? Os professores são, aqueles que dirigem a escola são, todos os funcionários são educadores, cada um realiza a missão da educação dentro da sua tarefa, né? Não seria possível realizar tudo bem se faltasse alguém. Então é importante que o professor, seja qual ele a área, né, que ele atua, a sua especialidade, ele é um educador, né, e está voltado para a educação integral das pessoas. Essa é a nossa consciência como educadores, de formar pessoas, né, e pessoas não estão divididas, né. Então todo mundo se volta para o bem das pessoas, para o seu crescimento, e a educação é justamente aquela que proporciona um crescimento integral, integrado, integrador, né, e para que as pessoas cresçam felizes, se desenvolvendo bem e com capacidade, né, de se conhecerem melhor, de se relacionarem bem com os outros e de descobrirem a sua missão na vida, né, e realizarem, dar a sua contribuição para a sociedade. E na verdade aqui é praticamente uma cidade, são 1.100 alunos que também, obviamente, aprendem os preceitos da Igreja Católica. É uma escola aberta para todos, né? É laico, porém, isso. A Igreja Católica quem administra. Mas tem justamente suas crenças, os fundamentos no Evangelho. Então é uma escola cristã, católica, né? Acolhe a todos, dialoga com todos, mas tem os seus valores e proclama esses valores e ajuda as pessoas a entender, porque valor é algo que vale, né? É importante para a vida de todos, mas sempre com diálogo e liberdade para com todos, acolhendo a todos, né, que buscam e acreditam realmente nesse ambiente positivo que é a Escola Liceu Santista. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a Baixada, hoje para o Brasil e para o mundo, né, que tem a internet também. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de amor, de paz, né, porque nós vivemos um momento meio conturbado. Né? Uhum. E todo esse momento tão difícil e essa realidade mostra justamente como é importante e fundamental a educação. Não se transforma a sociedade, não se transforma o mundo sem educação. E a educação deve ser um compromisso de todos, de toda a sociedade, um compromisso das famílias, um compromisso dos educadores, um compromisso das políticas públicas, um compromisso de todos na sociedade, os meios de comunicação, todos os ambientes, porque justamente a educação é que cria, né, essa realidade nova e essa que constrói, né, esse mundo novo, uma sociedade em que as pessoas se aceitem mais, dialoguem mais, respeitem a natureza, nos respeitemos uns aos outros. Então a educação é fundamental. Por isso o Papa Francisco, inclusive, convocou nesses últimos anos, desde 2019, um pacto global pela educação, convidando a todos, né? Não só aqueles que atuam na escola, mas as famílias, toda a sociedade, a política, as políticas públicas, e nos envolvemos todos os meios de comunicação, todo mundo comprometido com a educação, porque ele dizia assim, a educação, citava um provérbio africano, né? Para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Então é preciso que todos estejam comprometidos com a educação para que realmente ela seja efetiva. Vamos levar adiante então esse empenho, esse compromisso, esse pacto pela educação para realmente transformar essa realidade que você mencionou assim, tão necessitada realmente de mudança, né? Tá certo. Tivemos a honra, o prazer de entrevistar o bispo Dom Tarcísio Escaramuça, palmeirense, torcedor do Palmeiras, porque o próprio nome já diz aí, né? É italiano e por consequência torcedor. E lá na Itália, torce para algum time, não? Na Itália para o Milan. O Milan que perdeu para o Santos uma vez, uma final, né? Então foi um prazer, uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado. Agora vamos ter o prazer, a honra de falar com o professor de natação, Fábio Eleutério.
também conhecido como O Libertador, né? Já que o teu nome significa isso em grego. Exatamente. Prazer, uma honra bater um papo contigo aqui do programa Celeiro de Craques, aqui nessa instituição que tem 120 anos, não é brincadeira, aqui passaram muitos alunos, realmente, e com os preceitos, obviamente, da Igreja Católica, né? Do Evangelho, isso que é importante, e você, com certeza, já muitos campeões passaram pela tua mão aqui, né, Fábio? Com certeza, né? O Liceu Santista, quando se fala em natação, ele é considerado um celeiro de talentos, né? Por aqui já passaram atletas que já foram campeões brasileiros, campeões paulistas. A natação do Liceu é realmente de excelência. Desde o infantil, onde é o nosso beabá ali com a professora Flávia, até o fundamental, comigo e com o professor Milton. E o importante é que o aluno que pratica esporte, obviamente no liceu todos têm que praticar, mas cada um, obviamente, segue a sua veia, né? E o professor, no caso de educação física, que é você acaba ajudando até nas outras matérias, porque se o aluno não for bem aqui, com certeza ele vai ter problemas com o papai, com a mamãe, e obviamente o esporte faz com que o garoto venha com uma alegria danada, praticar a natação aqui, né? Com certeza. As disciplinas se completam, né? Aqui no Liceu a gente temos muitos projetos multidisciplinares, né? Então tudo se completa. Quando a gente está numa aula curricular aqui, por exemplo, a minha aula ela pode ter só a natação, como pode ter a natação junto com ciências ou a natação junto com matemática, e aí vai. Então aqui a proposta não é só o aprender a nadar, aprender as técnicas, mas é educar também. Eu posso ir um pouco além? Pode, à vontade. Não só as matérias, mas aprender a ser humano, cidadão. Aprender a ter solidariedade, empatia, saber cooperar, e aí vai. Tudo que tem a ver com formação de pessoas. Geralmente a garotada prefere bater uma bola. Trazer o aluno para cá, você tem dificuldade ou tem facilidade? Zero dificuldade, porque sabendo dessa preferência da bola, né? Eu trago a bola para cá. Então vou dar um exemplo. Enquanto na quadra a gente tem o futsal, que o pessoal adora, ama, os meninos principalmente, né? Hoje em dia as meninas também, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o polo aquático, que é um futebol na água, só que a gente usa as mãos, né? Que é olímpico, né? E é olímpico. Isso é verdade. E lembrando que a professora, educadora, fundadora do Liceu Feminino Santista, né, era feminino também. Então tudo, obviamente, hoje tem que manter, porque ela começou lá em 1902 com o Colégio Liceu Feminino Santista, depois que passou a chamar-se Liceu, né, Santista. Liceu Santista. Não, é uma linda história, né? Para quem conseguiu observar o nosso pátio aqui, né? É muito bonito. A gente fica até emocionado ali e muito orgulhoso de fazer parte dessa história, né? E, na verdade, uma referência, né, na educação, essa que é a grande verdade. Começou na Rua Constituição, foi para Euclides da Cunha e agora aqui na Francisco Glicério. E eu acredito que é prazeroso, é honroso você, obviamente, exercer a função de educador, de professor aqui no Liceu Santista. 120 anos não é para qualquer um, não, né? É referência no Brasil inteiro. Sem dúvida a referência. Eu me sinto lisonjeado em estar nessa casa com mais de 100 anos, né, de atuação aqui na nossa cidade, né, referência no Brasil, tá? E também estando perto de tantos profissionais de excelência, né? Onde eu consigo passar um pouco da minha experiência, mas ao mesmo tempo ganhar muito, né? Então me sinto muito honrado. Tá certo. Falamos aqui com o professor Fábio, o Libertador, né? O Libertador está inteiro, né? Que professor de educação física não pode ser como a minha pessoa aqui, gordinho, tem que ser magrinho, tá em forma, né? E na verdade a natação é o esporte mais completo para a pessoa, principalmente de idade, né? Olha, eu vou te falar, a gente vive um momento agora que surgiram várias modalidades que fazem bem para a saúde, não só aquelas de uma década atrás, mas gente, os anos se passam e a natação continua sendo a top, seja para coluna, seja para joelho, seja lá para qual for a patologia. E é por isso que o Liceu tem essa ferramenta de educação aqui com a gente, né? Isso é muito bom, nos ajuda muito. Tá certo, falamos aqui com o professor de educação física, Fábio, o Libertador. Celeiro de Craques.
Suporte e orientação em sua defesa, trabalhador. Falamos do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios do município de São Vicente, localizado na Avenida Marechal Deodoro, 1233, em frente à estação do VLT José Monteiro. Oferecemos aos nossos associados assistência jurídica, previdenciária e trabalhista. Na saúde, oftalmologista, odontologista, clínico geral, pediatra e ginecologista. Parcerias para os trabalhadores com a Clínica Ipiranga, Ozan e Célula Mater. Telefone 3468-9810. Chegou o que estava faltando na Baixada. Top Bets Brasil. Você que é torcedor do Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, você pode ganhar uma graninha, uma grana boa. A grande verdade é essa. No seu time é só apostar na banca Top Bets Brasil. E agora, com uma novidade aqui na Baixada e região, você aposta também no seu time varziano. Já pensou tu batendo uma bola, defendendo o teu time e ainda ganhando uma grana? Só a Top Bets Brasil faz isso. E aqui, você ganhou, você recebe. Não é isso, meu camarada Jefferson? Isso aí, Paulinho. Credibilidade e confiança, nosso nome vem. Grupo Papo Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado. Programa Celeiro de Craques. Agora vamos ter o prazer, a honra, a satisfação de entrevistar a professora e coordenadora do Liceu Santista, Ana Margarete. Aliás, diga-se de passagem, quando começou como Liceu Feminino Santista, por uma mulher chamada Eunilce Caldas. E com certeza as mulheres tomam conta de tudo. E aqui eu estou com uma professora, uma coordenadora que simplesmente comanda 300 crianças, mais ou menos. E a particularidade, ela conhece todos, né, pelo nome, e essa particularidade só o Liceu Santista consegue. É isso mesmo, isso mesmo. Eu coordeno o ensino fundamental anos finais, 6º ao 8º ano comigo, né? Mais pertinho de mim 300 crianças, não é? O número na escola é bem maior. E venho do liceu há muito tempo, né? Estou aqui há muito tempo. Nós vi esse prédio ser construído e ganhamos muitos estudantes, né? A comunidade nos conhece bem, nos procura bastante. Hoje praticamente são 1.100 alunos. Isso. E não perdemos esse cuidado de conhecer aluno por aluno, né? Então nós conhecemos as famílias, o contexto, né, em que essas crianças vivem, porque isso de alguma maneira se reflete na escola, e esse é um ponto especial do liceu e que me orgulha bastante. Foi um prazer, uma honra entrevistá-la. Eu queria ter uma professora assim. Eu tive uma professora chamada Ana, que também é do primário, né? No meu tempo tinha primário, sim, ginásio e depois científico, o colegial que mudou, né? Eu tive uma professora Ana também que era simplesmente fantástica. E o meu primário, no tempo do meu primário, não no caso aqui do liceu, que o liceu é a parte, mas infelizmente o ensino estadual e municipal deixa muito a desejar. O meu primário, eu me formei, eu fiz um ano de medicina e acabei me formando em comunicação social, mas o meu primário, da minha época, da minha faixa etária de 64 anos, suplanta, infelizmente, o ginásio e o colegial das crianças que, obviamente, estudam no município ou no estado. É lamentável, não é, professora? Sim. Essa é uma questão que se precisa cuidar. Afinal de contas, as crianças são, de fato, o futuro da nossa nação, não é? E não se pode negligenciar a educação. Não se pode negligenciar a educação. E hoje, mais do que nunca, eles precisam ser formados, como nós conversamos aqui, em relação aos saberes e em relação às pessoas. A escola... Formar um cidadão, o homem, né? A escola, seja ela qual for, precisa cuidar da formação integral desses estudantes, não é? Que inclui, por exemplo, a questão emocional. Então, as escolas, os funcionários, os professores, a escola... Em que segmento for, pública ou privada, precisa ter envolvimento, todos
os personagens da escola precisam ter envolvimento de fato com as crianças para promover essa formação integral, senão ela não acontece. Antigamente o Estado é que tinha uma formação melhor. Houve uma inversão, hoje o colégio particular é que dá essa condição que o Estado outrora dava, né? Hoje, lamentavelmente, as crianças no colegial não sabem escrever. Não é um absurdo, é uma realidade. Isso é lamentável, né? Os seus filhos estudam aqui. Já estudaram, já passaram, já se formaram aqui, estão muito bem encaminhadas. Uma delas na nossa Unisantos, né? Já foi para a universidade e essas estão super bem encaminhadas, graças a Deus. É outra filosofia do Ateneu Santista. Sim. Então, as escolas precisam ter, o poder público precisa ter um compromisso forte com a educação. Senão, as crianças não se formam bem. Tá certo. Agora sim, é sempre gostoso bater um papo com uma pessoa esclarecida e com essa áurea, né? Essa áurea boa, isso é que é legal, né? Foi um prazer conhecê-la. Agora vamos conversar com 2 alunos aqui do Liceu Santista, o João Cato e também o João Davi. Esse tem nome bíblico, Davi, né? Mas vamos começar aqui com um descendente de japonês, que normalmente japonês são todos inteligentes. É difícil ver um japonês burro, essa é a grande verdade. Normalmente o japonês do meu tempo, ele passava toda a cola para mim, que eu era meio burrinho do colégio. Mas aí, qual é a sensação de estudar no Liceu Santista, uma instituição que tem 120 anos, referência não só no Brasil, quiçá no mundo, né? O Liceu Santista é uma escola espetacular. Ela oferece pra gente tudo que a gente precisa e passa do limite. O Liceu, ele tem o Grêmio Estudantil, que o Grêmio Estudantil é uma maravilha. O Grêmio Estudantil, ele descobre uma maneira de aproximar os alunos do corpo docente. E essa ligação que a gente faz com o Grêmio e corpo docente, com os alunos, ela facilita muito o nosso trabalho, muito. Agora, o programa aqui, o Celeiro de Craques da TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital, o antigo HF, ele eminentemente ele aborda mais o futebol varziano, matérias com ex-jogadores, e eu queria perguntar qual é o teu time de coração. Tu nasceu onde, Santos? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Tu pode torcer pro time que tu vai falar. Qual é o teu time? Meu time é o Verdão, Palmeiras. Aí eu vou fazer uma pergunta para aqui, que japonês é tudo esperto. Quantas praias Santos tem? Nossa, não faço a menor ideia. Tu não sabe, pô? Não sei. 5. Não, cita algumas aí. Tem a... Não, é uma só. É a mesma praia. Então, parabéns. Por isso que eu falo... Santos não tem praia. A praia de Itararé começa na Ilha Pochá e termina na ponta da praia. Esse papo furado de falar que Santos tem praia é mentira. Santos também não tem fundação. Santos tem emancipação de São Vicente, porque a Santa Casa ela foi fundada em 1543, Santos só em 1546 e São Vicente em 1532. Portanto, Santos está dentro da ilha de São Vicente e era um bairro de São Vicente. Essa que é a pura verdade. Você que é descendente de japonês, tem muitas ilhas lá no Japão, eu nunca vi numa ilha ter 2 cidades, só aqui na Baixada, só aqui que tem esse tipo de coisa. Mas vamos falar aqui com o Santista, esse sim, torcedor do Santos, Bigodinho aqui, ó, Boa Pinta, os dois são Boa Pinta, né? Bigodinho aqui botou a máscara, é o Zorro, hein? Esse aqui é o João Davi. A mesma pergunta, é prazeroso ser estudante aqui no Liceu Santista, na verdade? 120 anos de história, referência nacional e, quiçá, mundial. Eu tenho certeza que o Liceu vem, desde o começo, vem se aprimorando, né? Ele sempre tenta melhorar as oportunidades que a gente tem. Eu, por exemplo, sempre que tem alguma atividade nova para fazer extracurricular, eu vou estar fazendo. O projeto Câmara Jovem, que é o que eu participo, ele principalmente tem essa função de trazer a política pro mundo do estudante, do jovem, ainda mais em ano de eleição. Muito importante a gente trazer esse assunto. Você tem quantos anos? Eu tenho 17. Já vota? Já voto, sim.
Exatamente. E aqui vocês praticam muito esporte, né? Qual é o esporte da tua preferência? Porque o que eu achei legal aqui, viu, Cato, é que eu fui entrevistar o professor de natação, ele só dá aula de natação. Então aqui é bem segregado, cada setor, porque aí tem muito mais contato com o aluno, né? Exatamente. Eu prefiro o vôlei, é uma paixão minha. Eu gosto muito, e a partir do momento que você entra no ensino médio, você pode escolher sua própria modalidade. Então você foca no que você quer, entende? Entendi. No teu caso não é karatê, não? Não, é natação. Natação. Então tá certo, entrevistei esses dois garotos. Vocês pretendem cursar o que na universidade? Eu gosto muito de relações internacionais. Certo. Me atrai bastante. E tu, pretende ser o quê? Eu pretendo ser ou médico ou psicólogo. Tá legal, espero que seja médico. Outro dia eu fui atendido, passei mal no jogo Santos e Deportivo Táchira, passei mal mesmo eu estava narrando o jogo, acabei perdendo até a razão, fui atendido por um japonesinho, Pedro, eu não esqueço nunca mais o nome dele, muito bom, Pedro Henrique Oyomada Toshio. Japonesinho que está 2 anos aqui, e o que eu fiquei contente é que ele falou que já atendeu na Baixada aqui pessoas com 108 anos de idade. Então nós aqui na Baixada somos privilegiados, a gente vive bastante, né? Tivemos o prazer de falar aqui com o estudante do Liceu Santista, o João Cato, e também o nosso amigo aqui que vai ser chanceler, mas se quisesse ser ator com esse bigodinho, ia fazer filme do Zorro. Só botar a máscara aqui, o João Daniel. Agora vamos ter o prazer, a satisfação de entrevistar a diretora Cláudia Santiago. O Liceu Santista começou pequenininho, lá com uma educadora também, professora como a senhora, a dona Eunice Caldas, lá na Rua Constituição. Aí hoje é esse gigante referência nacional, quiçá, né, mundial, né? É prazeroso participar dessa história 120 anos, não é verdade? Não, é muito significativo, né? 120 anos, tem muitas histórias, quantas pessoas passaram por aqui, docentes, alunos que se formaram, que estão na sociedade, né? Então isso é muito importante, é um privilégio para nós que participamos, né, dessa instituição, é muito orgulho e nós somos muito gratos à Diocese de Santos que confia no nosso trabalho, a nossa mantenedora Sociedade Visconde de São Leopoldo, aos nossos alunos, que é o motivo do nosso acordar de dia, vir trabalhar com a educação. Trabalhar com a educação é um modo de existir, eu diria, né? Porque a docência começa lá com o dom, né? De docência, de amorosidade, de doce. Então, para nós, trabalhar com a educação é algo, apesar do desafio, é algo muito prazeroso, não é cansativo, como muitas pessoas falam, a escola é cansativo, não, é muito bom poder você receber os alunos lá na entrada com um bom dia gostoso, discutir uma ideia com o Grêmio Estudantil, por exemplo, torcer, né, num campeonato esportivo. Então o liceu, ele trabalha, né, o estudante de uma forma integral, né? Então tem a parte acadêmica, mas também a gente valoriza a cultura, o esporte, o emocional desses estudantes e principalmente a espiritualidade, né? A gente precisa trabalhar essa questão da espiritualidade, seja qual for a sua religião. Tivemos o prazer, a honra de entrevistar a diretora Cláudia Santiago. Foi prazeroso bater um papo, a sua área também é uma área gostosa, legal, bacana, e para lidar com as crianças tem que ser assim mesmo, né? E eu acredito até que a senhora viva mais o dia a dia do liceu do que propriamente na sua casa, né? Sim, aqui eu falo que é a minha casa, né? Quando eu falo vou para casa, é para o liceu. E a gente fica também o convite para as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais da escola. Nós temos visitas monitoradas, com agendamento com a direção, com a coordenação. A gente que trabalha em escola, a gente gosta de gente, então a gente gosta de conhecer novas famílias, conhecer novas histórias. Então também fica o convite para aqueles que queiram, o liceu está de portas abertas. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Entrevistamos a diretora Cláudia Santiago.